E aí, vibe do dia! Bom dia! Boa nova semana que está se iniciando hoje, 7/7. Hoje é um dia portal, inclusive, né? Quem é amante das datas místicas aí, aproveita, porque não só pela numerologia, hoje é 7/7, como para a astrologia, hoje a gente tem a chegada de Urano em Gêmeos, e esse é um movimento, sim, muito, muito, muito importante. Porque Urano é um planeta lentíssimo e que só muda de signo a cada 8, 7 anos. Então, bora entender essa energia? Me acompanha até o final. Te convido a ter consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão. Eu sou Vivian Oberger, a sua nova astróloga. Vou compartilhar aqui contigo o céu para te mostrar de onde que estou tirando essas informações. E vamos lá. Amanhecemos a semana com uma energia muito gostosinha, tá? Uma energia meio sexta-feira, que é com a lua em Sagitário. Linda, né? A lua em Sagitário traz um bom humor, traz uma alegria, traz uma sensação assim de tipo boas vibes pra gente iniciar essa semana, o que é ótimo. O que combina muito também com essa energia nova no céu de Urano ingressando em Gêmeos. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou falar primeiro sobre os trânsitos da Lua do dia, que Vênus também está fazendo um trânsito importante. Depois eu comento um pouquinho mais a fundo sobre esse Urano em Gêmeos. A Lua em Sagitário, ela traz esse lugar de vamos expandir a nossa consciência, vamos olhar para o lado positivo das coisas, vamos, né, tirar aquela coisa que nos faz ficar só focados e idealizados em cima de uma coisa só, meio fanáticos, e vamos ampliar, vamos olhar para os lados, vamos ter uma visão de 360 graus expandida, uma coisa grande. Isso é muito bom para nossa consciência, porque a gente veio de um final de semana com lua em escorpião muito mais profunda, né? Muito mais intuitiva, uma sensação de desconfiar de tudo e ficar entrando dentro um monte de buraco de minhoca ou querendo remoer crises existenciais. E a lua em Sagitário já inicia nossa semana com aquela sede de vida, de viver, de bora que a gente tem que experimentar tudo que estamos vivo, e se estamos vivos, a gente vai sentir de tudo mesmo, né? Então, o que trazemos aí, podemos trazer o entendimento, o propósito de que as coisas acontecem sim para algo melhor, para sempre nos deixar algum ensinamento. A energia sagitariana é uma energia de muito maestria, uma energia muito sábia. Então, se a gente souber olhar com esses olhos, a gente inicia uma semana bem positiva. Só que ela chega em Sagitário já mandando uma oposição aqui, ó, para Vênus. Vou desenhar que vocês estão curtindo, né? Quando eu faço aqui, quando eu mostro na mandala os desenhos. A Lua em Sagitário, ó, os primeiros graus, manda uma oposição para Vênus, que também está aqui nos primeiros graus de Gêmeos, ainda aqui em conjunção com Urano, né? Urano aqui do ladinho. Que inclusive chega agora, né? Chega junto com essa Vênus agora em Gêmeos. O que que rola aqui? Pensa que são energias opostas complementares. Esse aspecto ele pode estar reverberando mais na madrugada da nossa segunda, então antes da gente acordar ainda. Imagina que é como se fosse as suas emoções querendo ampliar, querendo expandir, mas os seus desejos, os seus afetos ainda muito rasos, ainda são muito curiosos, ainda querendo explorar muito antes de ter um foco. Então aqui é quase como uma sensação de quero ser livre, quero voar, quero expandir, quero ter um objetivo maior e amplo para poder mirar a minha flecha e seguir o baile em uma direção, como se as emoções estivessem levando para esse caminho. Mas a Vênus, que é o nosso lugar de afeto, o nosso lugar de aconchego também e de prazer, ela tá querendo ficar no que tá aqui, ó, ao redor, entende? Ela ainda não tá se sentindo tão desafiada ao ponto de voar tão longe quanto as nossas emoções, que estão querendo ampliar, estão querendo pensar grande. Isso aqui pode trazer um desconforto, é, de de sensação, de meio que senso de falta de clareza de propósito no início dessa segunda de manhã. Mas passa. Passa por quê? Porque logo a Lua forma um sextil com Plutão. Então, às vezes, você pode acordar assim pensando: nossa, minha vida podia ser tão melhor se eu, sei lá, pegasse minhas malas e viajasse o mundo. Mas eu tenho que ficar seguindo essa rotina aqui. Às vezes você pensa assim. Mas logo isso passa, porque a Lua forma um sextil com Plutão que faz a gente ter aquela revigorada no nosso humor. Que por mais que a gente acorde azedo desse aspecto, né, com a pá virada, um pouco ranzinza, isso muda, isso altera. E o jogo
já se modifica. A energia boa de Sagitário já volta para dominar a nossa segunda-feira. É uma segunda-feira ótima. E aí a gente tem a Vênus formando um belo de um trígono aqui com Plutão. Muita energia de ar. Vênus em Gêmeos, Plutão em Aquário. Aqui pode estar acontecendo o quê? Dentro de relações, principalmente, porque Vênus conjunta Urano, formando esse trígono com Plutão em Aquário. Sei lá, se às vezes você está passando por um processo de desapego, se às vezes você está passando por um processo assim de virar a página, de iniciar alguma coisa nova, de tentar alguma coisa diferente no seu campo amoroso, afetivo, mas até no seu senso estético, sabe? Nas pequenas coisas que te fazem feliz, você está testando um monte de coisa nova, você está testando um monte de coisa que antes você diria assim nem a pau, isso aqui não combina comigo, e de repente você está dando um pé, aliás, você está dando uma chance pro inusitado na sua vida. Você está dando uma chance para aquilo que é novo, desconhecido, a lua está em Sagitário, mas que causa uma sensação de isso aqui pode me levar longe se eu tentar. Então, olha que bacana para a gente iniciar essa semana. Sinta no seu coração hoje quais são as oportunidades que vão estar aí batendo na sua porta que te traz essa sensação de é diferente, é novo, mas é original. Talvez esteja até mais conectado com a sua essência, com a sua verdade. Então, tira um pouco os preconceitos e abre tua mente para testar. Pode ser um hábito, pode ser um gosto, pode ser um senso estético, pode ser alguma coisa relacionada à sua vida afetiva, de relacionamentos, até mesmo a tua forma de lidar com dinheiro. De repente você começa a olhar diferente, com possibilidades que estão batendo na sua porta, e você não você para de pensar um pouquinho pequeno e você começa a pensar um pouquinho grande no Sagitário, sabe? Porque é aquela coisa, sonhar pequeno e sonhar grande tem o mesmo trabalho. Entendeu? Então se dê a oportunidade de coisas grandiosas na sua vida. Isso vai causar impacto em você que talvez te desafie, Plutão, mas você vai encontrar um grande poder dentro de você de sim se transformar para ir em busca disso. Porque tudo que nos parece desafiador, tudo que nos parece ser grande demais, tudo que nos parece ser, sei lá, nos testa, nos transforma, nos faz melhores, nos faz crescer, nos faz desenvolver capacidades internas que a gente não sabia que tinha. Então tá muito interessante. Aí logo depois, a gente tem esse aspecto aqui de Vênus, Trígono, Plutão, óbvio, que eu acabei de comentar, e Urano, que chega em Gêmeos, faz ali a conjunção com Vênus. Então, esse movimento aqui, ó, nesse momento que eu tô gravando a vibe, olha isso, porque eu tô gravando a vibe no domingo de noite pra soltar pra vocês já ainda na manhãzinha agora de segunda. Olha isso aqui, Urano, 29 graus e 59 minutos. Isso aqui é o último grau de um signo. Todos os signos transitam de 00 graus a 29 graus e 59 minutos. Por que de 0 a 29? Porque tem 30 graus. A gente não começa do 1 ao 30, a gente começa do 0 ao 29. Todos os signos, tá? Possuem, é como se fosse esse tamanho, essa órbita. E aqui a gente vai ter uma retrogradação de Urano voltando para Touro, mas para nós, viventes, a gente está vendo Urano chegar em Gêmeos. A não ser que você já tenha 84 anos ou mais, porque aí você vai estar vivendo o seu retorno de Urano, porque ele demora, no mínimo, 84 anos. É o tempo de rotação que ele completa ao redor do Sol. Imagina que o planeta é tão lento que ele vai. Você só vai viver uma vez o retorno se você viver 84 anos, mais que 84 anos, para ele completar essa volta enquanto você está vivendo aqui no planeta Terra. Então imagina, abençoadinho que está aqui ouvindo, eu não sei se você tem 84 anos, assim, não tive ainda nenhum feedback de alguém que me ouve na vibe do dia com 84 anos. Se não, é a tua primeira vez experimentando nesta vida, nessa encarnação, a energia de Urano em Gêmeos, nessa segunda-feira. E o que que esse planeta também vai fazer nas nossas vidas? Ele vai transformar muitos temas, principalmente mentais, as nossas trocas, a internet, obviamente, a nossa forma intelectual de pensar, de se informar. Então, sim, a tua capacidade lógica, mental e também espiritual, porque eu gosto de Urano de ver ele também com uma energia mais transcendental, não só nessa pequenez, e sim de uma maneira bem original. A gente vai ver, sim, com certeza. Algumas comprovações científicas até de, sei lá, vida após a morte, de registros que antes não se falava.
vida extraterrestre, muita coisa a gente vai começar a ver. E a gente vai ter que abrir, romper alguns preconceitos, algumas caixinhas que a gente ainda estava acostumado a viver num sistema muito, como que eu vou usar a palavra? Muito tradicional, assim, sabe? Muito conservador, porque Urano vai formar um trígono com Plutão e vai abrir, assim, o leque de possibilidades infinitas para a gente viver, para a gente se relacionar, para a gente ser. Então, se você quiser ser, sei lá, mudar de gênero, quem sabe? É o momento aí de Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário. Muita coisa pode acontecer. E aí a gente tem que estar realmente com a cabeça aberta para abraçar esse novo, essas mudanças. Até citei essa semana no meu Instagram, se você não me segue lá ainda, pode me seguir se quiser, @vivian.berger. Vocês notaram que saiu, a Anitta fez um procedimento e ela basicamente alterou totalmente a expressão da face dela, do rosto dela. Isso foi o primeiro choque que eu percebi já de Urano agora chegando em Gêmeos, porque Gêmeos também tem essa dualidade, tem esse lugar de poder flutuar em várias versões. E aí, isso vai ser muito comum daqui pra frente. A gente só vai ter que se acostumar. Mas eu vejo que a nível intelectual, de comunicação, se você quer aprender uma nova língua, para você fazer viagens também, isso aqui é muito legal, para você viver de uma maneira mais remota, quem sabe, vender o seu conhecimento, explorar mais os seus talentos, ensinar, aprender, isso aqui vai ficar muito, muito, muito interessante. Vários câmbios, internet, venda, troca. Cara, o sistema ele vai alterar de uma maneira que a gente só via em filme. A gente só via em coisas assim, que falava assim: ah, vai demorar uns anos ainda. Meu filho, você já tá vivendo o futuro, você já tá no futuro. É essa entrada de Urano em Gêmeos. Então, se permita viver o novo, se permita sentir aonde que você tem, inclusive Gêmeos, aí, o primeiro grau de Gêmeos, 0, 0 a 1 grau, que é onde Urano vai estar ainda em 2025 para você perceber aonde que vai começar a dar os primeiros choques, os primeiros sinais, assim, de que ali precisa existir uma coisa nova na tua vida, de que ali você precisa romper com um padrão, que ali você talvez vai começar a pensar diferente do que antes você estava pensando, que ali você vai ter que explorar, sim, as possibilidades que são infinitas, que são novas, que são mais originais, que são mais autênticas, que vão ser mais você. Porque onde Urano transita, é como se ele estivesse trazendo um choque para romper um padrão ali. Mas não é coisa ruim, tá? Não pensa como algo ruim esse choque, essa mudança. É uma inovação, é uma nova adaptação para o novo. Imagina que tudo na vida se atualiza. E ali onde você tem gêmeos agora vai passar por uma atualização também. Que você possa desfrutar dessas mudanças de uma forma muito original. Urano se sente bem na energia geminiana, diferente na energia taurina, que é muito mais concentrada, uma energia resistente, o touro. Urano se adapta bem com o ar, porque ele rege Aquário. E agora chegando em Gêmeos, então a gente vai ver muitas. Acredito assim, ó, que os aspectos que esse Urano vai fazer, trígono com Plutão, vai formar aqui sextil com Urano. Ah, desculpa, vai fazer sextil com Netuno, com Saturno nos próximos anos também. Vai ser muitas mudanças interessantes que a gente vai viver. Transhumanismo, um rolê assim, ó, de meio robô, meio humano, com certeza. E assim, não dá pra gente ficar receosos, a gente vai precisar se adaptar, ok? Não leva isso como algo ruim, leva isso como a nova era, literalmente. No fim da noite, acho que essa vibe que já ultrapassou os 15 minutos, não sei quanto eu já falei. No fim da noite, a gente vai ter a Lua em Sagitário fazendo uma quadratura com Marte. E a Lua em Sagitário formando uma quadratura com Marte traz sim um pouquinho de desafio para o fim da nossa segunda-feira. Um pouquinho de desafio no sentido de que Marte é um pouco mais irritado. Irritado porque ele é uma energia de ação. E a Lua em Sagitário, ela não está pensando em detalhes como Marte em Virgem pensa. Marte em Virgem é muito mais criterioso, Marte em Virgem é muito mais crítico, é muito mais exigente. Fica ali olhando pedacinho por pedacinho, calculando toda a rota antes de agir. E a Lua em Sagitário só quer ir. Sagitário só quer fazer. Sagitário só está pensando lá na frente em como que vai conseguir transformar madeira em, sei lá, fazer uma alquimia e já chegar lá no resultado final. Martin Gêmeos está pensando qual que vai ser os elementos que vão precisar ser usados para fazer essa alquimia.
O que que ele tem que estudar, o que que ele tem que aprender. E isso são energias chocantes, são energias que estressam. Pode causar, assim, um mini estresse no fim da segunda-feira. Cuidado com a irritação, cuidado para não ficar brigando com as pessoas. Cuidado para você não ser grossa com você mesmo e com as pessoas, né? Dar um sincericídio, largar umas patadas, reagir emocionalmente, porque o outro às vezes não tá no pensamento acelerado como você. Então, paciência aí pro fim da segunda-feira. E aí eu preciso te dar uma notícia que, como na semana passada, a gente vai ter uma terça-feira todinha de lua vazia. Mais uma vez, meus queridos. Sim. Teremos a terça-feira todinha de lua vazia. Como eu falei lá na semana passada, no dia de lua vazia, a lua não está formando aspecto nenhum. Não vai ter nenhum outro aspecto exato acontecendo entre planetas, a não ser esses que eu já comentei com vocês. Então, talvez eu nem venha trazer vibe, porque não tenho o que falar. Não vou ficar aqui só enchendo vocês de linguiça. Vou decidir, vou pensar, mas assim, muito provavelmente que vai ser um dia off. Lua vazia já é pra gente se despreocupar. Se você puder ter um dia mais tranquilo na tua terça-feira, um dia que você não fique ali se enchendo de serviço para você ficar estressado com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Que lua vazia é literalmente uma vibe mais despacito, assim. Não sei se essa palavra é a certa, mas é uma coisa muito mais devagar, entendeu? Tipo, flow. Ainda mais que a Lua vai estar em Sagitário vazia e ela só vai formar ali um aspecto com os nodos. Então, é um dia muito espiritual. E para você se conectar com a tua espiritualidade, o silêncio, a introspecção, o menos é mais, sabe? O escutar o seu coração, o se inspirar, deixar a sua intuição te guiar na terça-feira, se permitir, sabe? Não ficar entrando em um monte de coisa que vai se preocupar, que vai te gerar um estresse, que vai não sei o quê. Faz as coisas no seu ritmo. Se puder, desmarca compromisso muito importante da terça. Se conseguir, adianta para segunda-feira, muda para quarta. Que é assim, é o recomendado, tá? É o recomendado. Porque você pode até testar. Vai lá, testa. Vai lá, compra uma roupa num dia de uma lua vazia. Vai lá, marca um compromisso numa lua vazia, que depois você vai me contar o que é que rola numa lua vazia, entendeu? Não vai sair conforme os conformes. Não sai, eu já testei. Pra realmente pagar com a língua o dia que eu falei assim, quero ver o que que essa lua vazia vai fazer. Gente, não dá. Outro dia eu fui até no mercado comprar, sei lá, queijo. Eu não lembro o que que era. E aí eu fui no mercado que tava perto da minha casa e pensei assim, não vou testar esse queijo aqui, né? Não, já comprei várias vezes. Sabe quando o queijo vem tudo grudado? Ele não, quando você vai tirar ele, fica tudo, não sai, não sai a fatia, fica grudado, vai despedaçando. Pois aquele dia eu tive a sorte de pegar o queijo cagado lá no mercado, entendeu? Então assim, as coisas que acontecem. E outro aspecto que também ainda vai ser na segunda-feira da Lua, que agora eu acabei de lembrar, é a Lua em trígono com Mercúrio, tá? Então, assim, ó, muito melhor para negociação, muito melhor para fechar contrato, muito melhor para fazer tudo que é importante na segunda-feira, ainda mais com esse belo trígono aqui de Lua e Mercúrio. Então, a gente vai estar pensando muito melhor, a gente vai estar se expressando muito melhor na segunda do que na terça, tá? Então, nada de também ficar batendo DR, na terça-feira, porque com essa energia de Urano e Gêmeos e Vênus em Gêmeos, você de repente vai querer mudar tua forma de se relacionar, do nada vai querer abrir teu relacionamento. Não sei, né? Mas não é um bom dia na terça, como a lua vai estar vazia, de você ficar questionando, de colocar um monte de coisa em cima da mesa e querer resolver tua vida. Lembra, se der vontade de iniciar um BO na terça, respira e fala assim: não vou me estressar com isso. Recreio astral é a maneira que eu gosto de dominar as luas vazias. Recreio astral. Imagina que é o teu livre-arbítrio, então assuma os seus BO, assuma as responsabilidades daquilo que tu vai fazer na terça-feira. Tô dando a letra aqui com antecedência. Talvez a gente só se veja na quarta. Por isso eu já vou tirar até também um oráculozinho aqui para nossa semana. Imagina, a gente está vivendo um movimento histórico hoje. Urano chegando em Gêmeos, abrindo um portal num dia 7/7. Eu vejo esse trânsito também muito interessante para quem quer se desenvolver mentalmente, sabe? Porque assim, ó, tem uma galera que ainda anda de olhos fechados, né? Tem uma galera que ainda tá muito dentro da Matrix, que é o quê? Sendo dominada pelo sistema, literalmente, né? Tipo, não abriu os olhos nem pro autoconhecimento, não tá desperto, não tá consciente.
Adoro, inclusive, porque Urano é um planeta muito astrológico. E acredito que vai ter muito mais pessoas interessadas para estudar astrologia, só que cuidado, tá? Porque com esse movimento de Urano em Gêmeos, o que vai abrir também as portas de gente desinformada passando desinformação é, sei lá, leu 15 parágrafos de uma coisa e já acha que domina a técnica e sai falando qualquer coisa abestalhada. Então, prestem atenção naquilo que vocês vão mergulhar para que aquilo não seja raso demais, que você esteja comprando um monte de informação falsa, informação fake, que não tem de fato um estudo, um embasamento por trás. E vai querer sair um monte de gente também achando que já sabe muito e não sabe nada, tá? Isso também é um dos aspectos desafiadores. Nem tudo é só luz, né? A gente sabe que a gente vive num universo dual, então sim, existe luz e sombra também nos movimentos astrológicos. Tanto que lá no meu curso de astrologia, quando eu ensino, tem uma aula que a gente fala exatamente sobre luz e sombra, opostos complementares, onde tem luz vai ter sombra do outro lado. E aí é a vida, né? Dentro da astrologia a gente também tem. Vamos se concentrar então, vamos fechar essa aba aqui. Pegou? A gente vai ter uma lua em Sagitário bonitona nessa segunda-feira. Então, amanhã, se não tiver vibe do dia, você volta aqui e escuta a vibe de hoje, para se relembrar do que foi dito. Porque sim, muita coisa, às vezes reverbera um dia antes, às vezes reverbera um dia depois. Vamos lá. Conselho do oráculo para nossa semana. 7/7/2025. Urano chegou em Gêmeos. Bora lá, oráculo. Qual que é o nosso conselho semanal? Uou, uou. A cartinha que saiu foi interessante, hein? Foi interessante. Deixa eu até dar uma espiada o que que tem no fundo do deck. Então vamos lá. A carta que saiu, gente, saiu a carta da tentação. Tá vendo? Eu não sei se ela focou. A focou. A tentação para a nossa segunda-feira, para a gente iniciar essa semana. Essa é uma carta que ela é como se fosse quase um aviso, entende? É um aviso. Do tipo assim, ó, cara, vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que você esteja entrando numa dieta, um exemplo bem bobo. Vamos supor que você está entrando numa dieta, nessa segunda-feira você decide emagrecer e, sei lá, eliminar uns 5 quilos. Teu projeto agora pro verão, né? Porque a gente já tá na metade do ano, de repente você queira se empenhar. Só que a tentação é aquele formato de, ai, mas começa amanhã, entendeu? Porque de repente chega uma pessoa e te oferece um chocolate. De repente chega alguém e te convida para ir comer uma pizza, justamente nessa segunda-feira. Ou durante essa semana, tá? Porque eu pedi conselho pra semana. E aí você fica naquela, pois é, né, mas só um pedacinho, ou só uma pizzazinha, ou só não sei o quê. Eu não sou nutricionista, eu só tô dando um exemplo. E aí, assim, aparecem essas tentações no nosso caminho. Então, repara bem, tá? Porque às vezes a gente é sempre tentado o tempo inteiro a desviar do nosso propósito, a desviar daquilo que de fato a gente sente que é mais coerente. Então, de repente, você decidiu, decidi que vou me comprometer comigo, não vou mais dar espaço para, sei lá, um relacionamento tóxico, que é muito carnal e que o negócio é muito mais, entendeu? E você decidiu dar um basta nisso, e daí de repente vem essa tentação de atentar. Então, assim, respira fundo, se concentra em ti, lembra qual que foi o teu prometido, lembra o que que você decidiu, que as suas decisões, que as suas escolhas sejam muito mais fortes do que qualquer ameaça que possa querer tentar te desviar daquilo que você já estava decidido, decidida, tá bom? Que você possa se dominar, tá? Domine-se nessa semana, domine-se os seus desejos carnais, instintivos, mais animais, assim, que existe dentro de você, até porque a gente está iniciando uma semana de Lua em Sagitário. E Sagitário, né? Lembra que ele é um centauro, é metade cavalo, metade humano. Então é normal que a gente tenha nossos desejos animais, né? Nosso lado selvagem dentro de nós. Mas respeite-se, entendeu? Em primeiro lugar, eu acho que
Domine-se. Domine-se, entendeu? Pra você começar essa semana muito mais centrado naquilo que tu quer e que você decidiu pra você. E é isso, de repente a gente só vai se ver na quarta-feira. Eu já aviso pra vocês não ficar aqui reinando comigo. Outro dia uma pessoa me mandou assim, vou até fofocar agora com vocês. Se qualquer ter no final, já sei lá quantos minutos tem essa vibe, escute mais uma fofoca. Outro dia uma moça me mandou no Instagram, lá no dia da outra lua vazia. Eu não gosto quando a senhora não trabalha. Aí na hora eu sempre dei risada, eu pensei se a menina não ouviu a vibe do dia, né? Do dia anterior, que eu tinha avisado que, enfim, talvez não teria vibe. Aí eu perguntei, você ouviu a vibe? Ela comentou que não, que tinha rolado alguma coisa lá na vida dela, ela não tinha conseguido ouvir. Aí, né, a lua tá vazia e tal. E só que assim, gente, a vibe do dia não é meu trabalho. Eu vim aqui porque eu tenho realmente consideração com vocês. Comecei esse projeto. Esse projeto, ele não paga minhas contas, tipo, eu ganho centavos, se for parar pra pensar, de monetização aqui no YouTube, no Spotify, nada. E assim, porque eu gosto, eu não quero nem olhar como um trabalho, porque se eu olhar isso aqui como um trabalho, eu vou me desanimar. Não vai ser mais uma coisa leve pra mim, não vai ser mais uma coisa gostosa de vir aqui falar com vocês do meu jeito. Entendeu? Talvez eu vou colocar dentro de uma caixinha que não vai ser mais bom pra mim e nem até pra vocês que me ouvem. Então, assim, se um dia ou outro eu não aparecer, é melhor do que eu ficar insistentemente lutando contra, às vezes, um dia que eu tô de bad, um dia que eu tô, sei lá, de mau humor, ou num dia de lua vazia que realmente eu não quis. Entende? Porque daí no outro dia eu vou vir muito mais suave, muito mais leve. Agora, se eu ficar me forçando a fazer uma coisa que eu não tô afim naquele dia, eu vou desistir. Eu não quero desistir. E eu tenho certeza que vocês também não. Então, considerem os dias que a lua não a lua está vazia e considerem os dias que não tem vibe, porque sou um ser humano, ainda não tem um robô, um dublê meu, um clone meu aqui falando pra vocês o que vem do meu coração pra ser compartilhado. É isso. Um beijo, a gente se vê na quarta-feira.